Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h07, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de quarta-feira aqui na Prever FM. 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem por primeiro jornal. Estamos recebendo aqui no estúdio para a nossa entrevista número 832, o vereador Lelo Pagani. Bom dia, vereador, como vai? Bom dia, Márcio, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui nos microfones da Prever, é 100,9. Realmente é uma audiência que vocês, não sei se vocês têm essa noção, mas é uma audiência muito grande que vocês têm na cidade já. Parabéns pela audiência. Bom dia, André, bom dia, Ellen, bom dia, Lorival Panhose, prazer estar aqui. Ô Lelo, a gente comentava um pouco antes da gente te chamar aqui para o estúdio, né? As reclamações dos munícipes. Isso é bastante interessante porque, assim como um veículo de comunicação recebe para tentar resolver, intermediar um problema que ele está vivendo, como é que é o dia a dia do vereador? Ele também recebe muito? Esse seu celular recebe muitas solicitações? Muita. 24 horas, 7 dias por semana, não para. Então a gente tem uma noção perfeita do que acontece na cidade, tanto na área da saúde, na área da educação, na área do saneamento, na área da... eu estava ouvindo agora aqui um munícipe reclamando de falta d'água e a gente está sempre em contato, principalmente com o Sandro, né, que é o nosso contato lá na Sabesp, e a gente tem muitos amigos na Sabesp, mas eles nos atendem muito rapidamente e a gente sente que nesse momento de verão, realmente as pessoas utilizam mais a água, né? A gente tenta fazer uma orientação para que as pessoas contenham um pouquinho mais, né? A gente vive numa cidade que não falta água, então, diferente isso de que eu quero Bauru. dizer. Qual o problema de usar mais água num lugar que não falta água? Pois mas é que existe, de repente, né, o que o Sandro, desculpa Sandro, mas vou usar o seu nome aqui, o pessoal da Sabesp me falou, é que de repente usa muita água ao mesmo tempo, no mesmo horário, né? Então, às vezes falta em algum lugar, mas não é. Vamos fazer uma agenda para tomar banho agora, Márcio. Olha, às 6 horas toma banho o pessoal da Curuzu, às 8 da Rua Amando e assim por diante. Mas é diferente de outras cidades, né? Botucatu não tem esse problema. E tem alguns pontos, né? Às vezes uma munícipe, por exemplo, me ligou, falou: Lelo, tá sem água aqui em casa. Fui até lá e era só na casa dela. Então não é um problema generalizado. Como pode faltar só numa casa? Então é o problema da casa dela. É o problema do encanamento dela, entendeu? É o problema do encanamento dela, né? Então, da casa dela, né? Então é uma coisa assim, não sei, aí é uma coisa dela, mas mesmo assim a Sabesp foi lá, a Sabesp é muito solícita, né? Então, eles vão lá, vem o problema, eles arrumam o problema até o ponto que eles conseguem, né? Da casa para dentro, aí o problema realmente é da Sabesp, inclusive do município. Robson, Ellen, se ele estiver nos ouvindo ou se ele não estiver ouvindo, a Sabesp já nos respondeu aqui que não tem nenhum sinal de anormalidade naquela região e para que ele possa passar o endereço completo, que a equipe vai até o local para verificar o que está acontecendo. Isso é bacana. Já tivemos a resposta pronta. Obrigado, querido, por responder, por atender, isso é importante. A Sabesp, ela presta um serviço maravilhoso na cidade. A gente realmente não tem o que reclamar. As pessoas que aqui trabalham na Sabesp, essas sim têm valor, estão comprometidas com Botucatu, são de Botucatu. E aconteceu uma coisa muito interessante, assim, chata, no primeiro momento, no Natal, né? Principalmente ali na Baixada, ali quem tem rancho ali no Rio Tietê, faltou água, né? Então as pessoas desceram para passar o seu Natal ali e faltou realmente água, né? Então, onde? Ali no Rio Bonito, na mina. Faltou água no rio, cara. Não faltou água no rio, né? Por incrível que pareça, né? E foi muito chato realmente, muitas pessoas ligando. Então aí a gente sente o que realmente tem um problema localizado forte ali. E a Sabesp atuou, mas ela não tinha o que fazer, porque faltou água, na verdade queimou uma bomba e faltou água numa adutora. Né? Então eles resolveram, mas demorou, faltou ali até você resolver, porque quando falta água no sistema hídrico, demora de 2 a 3 dias para restabelecer todo o sistema. E desses 2, 3 dias foi o Natal, imagina, o dia 26. Familiares reunidos. Exatamente. Ali e não tem água, né? Vereador. E o Fábio Leite, o nosso prefeito, ele teve ele ligou para presidente da Sabesp e teve
uma atitude assim, falou assim, olha, eu vou ter a mesma atitude que eu tive com a CPFL, né? Eu sou líder do prefeito, então eu levei esse problema, né? Fiquei também ligando pro prefeito, né? Falando assim, ó, tem que resolver isso. E o Fábio, ele na hora, ele falou, ligou para presidente da Sabesp e falou, olha, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a CPFL, eu vou entrar na justiça, né? Quando teve aquela falta de energia, né? Então, o pessoal da Sabesp convidou o Fábio para ir até São Paulo. Por livre e espontânea pressão. Mas é assim que funciona. É assim que funciona, né? Porque não pode continuar a acontecer isso. Aconteceu. Bom, então como é que a gente vai resolver isso? E o Fábio, ele recebeu uma notícia de uma antecipação de investimentos em Botucatu de 200 milhões, né? Agora. Então, que eu queria tocar nesse assunto. Parabéns, o Fábio fez a parte dele, conseguiu a antecipação. Agora eu vejo um papel importante do vereador, porque a função do vereador, né, não é dar nome de rua, não é fiscalizar. Sim. Vocês vão fiscalizar o uso desses 200 milhões para ver como é que eles vão ser realmente aplicados? Sem dúvida. Porque não adianta nada usar esses 200 milhões para trocar a mesa do escritório lá do Sabesp. Né? Esse 200 milhões ele tem que chegar na ponta, quer dizer, tem que chegar como água lá na Rua Curuzu, ou lá no Rio Bonito e tudo mais. Vocês estão preparados, vocês têm estrutura, porque quando você me fala que o seu celular toca o dia inteiro, a noite inteira, você é uma pessoa, tá? Como é que você consegue dar conta de ter ainda as suas atividades, não digo paralela, mas profissionais, a sua vida normal, né? Como profissional, como pai, como família, vereador, e tem que atender todos esses telefonemas e agora tem que fiscalizar a Sabesp, porque se você não fiscalizar, né? O resultado não vai ser o esperado. Exatamente. Gastar 200 milhões não é difícil. O difícil é gastar bem 200 milhões. Sim. Tá? Bem focado. Vai fazer esse papel? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente já está fazendo, né? Desde da pressão, de você levar esse problema para o prefeito, a gente tem que resolver junto. A gente tá no mesmo time. O prefeito fez a parte dele. Fez a parte dele. E a gente tem que acompanhar agora. Onde é que tá faltando? Tá faltando no Rio Bonito. Tá faltando na Mina. Tá faltando em Rubião Júnior. No setor norte da cidade. Não é só isso, não, filho. Não é só saber onde está faltando. Quer dizer, me dá aqui aonde vai ser gasto esse dinheiro. Esse dinheiro vai ser gasto 10 milhões aqui nessa rua, 10 ali, 3 ali. E vocês vão estar indo lá para ver se realmente está sendo feito aquilo? Sim. É o que a gente faz. Esse é o nosso trabalho, Lore. Né? E é um trabalho, no caso da Sabesp, porque é um dinheiro teoricamente enterrado, né? Porque depois que faz a obra, né? Você tem drenagem, você tem cano passando. Você tem que estar lá quando está abrindo o buraco, onde está passando a canalização. A gente teve lá em Rubião Júnior agora, que foi feita uma expansão lá importante lá para Rubião Júnior. Então é isso que a gente tem que fazer, porque depois que está embaixo, tampou, fala assim, onde é que está o investimento? Está aqui embaixo, né? Então isso é importante, né? É diferente de um recap, por exemplo. Não vai ver, mas vai sentir depois. Sim, exatamente. Vereador, próxima segunda-feira a Câmara Municipal de Botucatu retoma os trabalhos, né? Existe algum projeto mais polêmico que vai ser encarado já de imediato na volta aos trabalhos do Legislativo? Olha, segunda-feira agora a gente retorna e existe já desde o outro mandato, eu tenho uma bandeira importante e que nesse mandato aqui continua muito mais forte ainda, que é das mães atípicas, né? Então a gente já fez audiência pública na Câmara. A gente tem a gente tem que dar uma solução imediata e rapidamente para as mães atípicas, as mães dos autistas, né? Eu não gosto de falar muito desse termo mães atípicas, mas é o termo que eles usam, né? E nós tivemos um levantamento que a gente fez no mandato passado, a gente tinha 1.300 crianças que precisavam de um apoio, e mães e avós, né? Famílias. Eu falo mães e avós porque são 99% das pessoas que ficam à frente dessas crianças dando apoio. E agora a gente foi, num novo levantamento que foi feito, a gente chegou a 2.300 crianças na cidade, né? Então, o secretário Gilberto Mariotto, ele já encaminhou para a Câmara agora, né? A gente está correndo, né? Em janeiro, as pessoas acham que a Câmara para. A Câmara não para, a gente só não tem a sessão ordinária, mas as reuniões internas continuam, a gente não para, janeiro inteiro. E a gente vai inaugurar uma nova escola agora, inclusive o nome vai ser Célia Ribeiro, que foi fazendo uma homenagem para uma mãe atípica, uma mãe
que foi a primeira mãe em Botucatu que trouxe uma sala de inclusão no Cardozinho na década de 90. Então a gente quer fazer uma homenagem para as mães em nome da Célia Ribeiro. O filho dela tinha o Marcelo, não sei se vocês conhecem, deficiente visual. Com 4 anos ele começou a perder a visão. Ela desesperada, ela era uma funcionária na época do Banco do Brasil. E ela desesperada, querendo que o filho fosse alfabetizado, o filho perdendo a visão. O Marcelo, uma pessoa fantástica. E ela falou assim: o que eu preciso fazer pra gente ter alguma coisa aqui em Botucatu, né? E ela foi conversar com a esposa do Quércia na época, né? Que não era comum fazer isso. Ela saiu daqui, é mãe, é aquela força da mãe, a Laíde Quércia. Foi conversar com a dona Laíde Quércia. E ela explicou, e de mãe para mãe, a dona Laíde falou assim: o que você precisa? Impressora Braille, eu não sei, né? O que tiver hoje no mercado, isso faz quase 40 anos, gente. E ela conseguiu abrir, então, a primeira sala de inclusão no Cardozinho. Inclusive, ela escolheu onde seria. E a Márcia Darós, na época, que era uma professora de inclusão também, já está aposentada, uma pessoa também fantástica, ajudou muito. Ela falou assim: o ponto central seria melhor para Botucatu. Então a Célia, ela foi responsável pela primeira sala de inclusão em Botucatu, depois passou para o que consiste esse projeto de mãe atípica? Em síntese, o que ele vai mudar? O que ele vai fazer? Ele vai atender os autistas, né? É para atender, não as mães. É para atender os autistas. Quando você fala projeto das mães atípica. Olha, Lori, conhecendo bastante, já faz alguns anos que eu estou acompanhando essas mães elas entregam a vida delas para atender essas crianças. E elas não têm tempo para elas, inclusive, né? Então elas têm que ter um local adequado, com profissionais preparados para que receba essas crianças, né? Então o Gilberto Mariotto entendeu essa situação e está abrindo outra escola. Essa escola vai ficar ali próximo da PAI, próximo da Nair Sartori, no quarteirão de trás ali, uma casa grande, vai atender 80 crianças num primeiro momento, né? Então esse é um projeto que a gente vai começar, a gente já está trabalhando com ele já faz um tempo. Tivemos uma audiência pública importante na Câmara Municipal, trouxemos uma das melhores especialistas, que é a professora Vera de Bauru, da Instituto de Educação da Unesp de Bauru. Ela trabalha para toda a Unesp, ela é profissional que comanda todo esse assunto dentro da Unesp e dentro do governo do estado. Esse é um projeto que ele fica ligado o quê? A saúde, a educação, aos dois? Vem verba da onde? Porque tudo que você vai fazer, você tem que falar como é que eu vou manter. Porque fazer é fácil, eu vou lá, faço, você faz, qualquer um faz, o prefeito faz. E para manter, da onde vem depois a manutenção disso? Na educação. Mas é boa pergunta, porque realmente ele é um projeto que fica entre a educação e a saúde, inclusive de um laudo médico, né? Que é muito importante hoje você ter o laudo de uma criança autista, né? Você tem ele é uma criança autista, mas simplesmente às vezes não vem só com autismo, ele vem com outras síndromes, né? Tem outras síndromes também que às vezes acompanham essa criança. E às vezes o autismo, você fala assim, uma criança autista é igual a outra criança autista. Não é, né? Então você tem a diferenciação também. É uma situação que não é uma situação que é um privilégio de Botucatu, o mundo todo está vivendo isso, né? E a gente eu acho que o Gilberto, ele está correndo atrás junto com a Roberta, com toda a equipe lá da Secretaria de Educação, fazendo um trabalho excelente por causa disso, né? Então, você perguntou de um projeto, um dos projetos que a gente está acompanhando e a gente já vai começar com ele. A inauguração vai ser agora, no começo de fevereiro. Lelo, vou aproveitar esse assunto só e você como vereador e que está envolvido nessa situação, de lembrar algo que eu vejo que Botucatu não tem pensado muito. Posso estar enganado, mas eu não vejo esse pensamento. Porque é até natural, né? Porque a gente acolhe as crianças com autismo, mas sempre o foco é criança. E nós precisamos começar a pensar num segundo momento, em que essas crianças se tornem adultas. Elas crescem, né? Como o Lelo disse, muitas mães se abdicam da vida e viram lá mãe e filho pro resto da vida, só que um dia essa mãe vai morrer. Qual estrutura a cidade tem para atendimento de pessoas autistas adultas? Fantástica essa pergunta sua. Não temos ainda. Fantástico. Isso precisa, Lelo, começar a ser pensado. Essa semente precisa ser plantada para que daqui a algum tempo nós não tenhamos pessoas desatendidas adultas. Imagina a preocupação dessa mãe
fala, meu Deus, a hora que eu não mais estiver aqui, quem é que vai cuidar do meu filho da forma que eu estou cuidando? Quem é que vai cuidar, Léo? Ninguém faz isso. André, sua pergunta é fantástica e é uma situação que eu vivi, né? A gente se reuniu com um grupo de mães e avós. Eu falo avós porque as avós elas entram no problema e na situação ali, querem. E uma avó chegou para mim chorando e falou exatamente isso. Falou assim: eu não sei quanto tempo mais eu tenho de vida. Quem vai cuidar do meu neto? Né? Porque a família desestrutura, né? Quando a família não está estruturada para pegar, acolher essa criança, é muito complicado, né? Então aí o poder público realmente tem que dar a mão, né? Nessa audiência que eu falei da Câmara, a Câmara estava lotada, tinha 3 crianças autistas, né? Correndo por todo o plenário e a gente, até uma mãe falou assim: vocês estão vendo como é que uma criança autista fica na sala e como é que é difícil você chamar a atenção dela para poder fazer com que ela preste atenção numa sala de aula, enfim, no que tudo que está acontecendo aqui na sala de aula. E uma avó, no final da audiência, pegou o microfone e falou: mães, eu já passei por tudo isso que vocês estão passando. O meu neto está ali na primeira fileira, o neto dela tinha 21 anos. Tem 21 anos, na época tinha 21 anos. E ela falou assim: e agora? Para onde ele vai? 21 anos. Mas eles é uma família estruturada, uma família que deu toda a condição. No final, esse menino veio me dar um abraço na audiência pública, me emocionou bastante e agradeceu. E em contato com o Senac ele abriu um curso, eu não vou lembrar o nome do curso agora, mas com 20 pessoas, né, que precisam entrar no mercado de trabalho. Porque essas crianças, conforme elas vão crescendo, elas querem oportunidade e muitas delas podem trabalhar. Inclusive o Itaú, ele já fez a contratação de algumas turmas para trabalhar num trabalho específico que eles têm lá, que precisava de muito foco, né? E eles contrataram pessoas autistas, né? E o Senac está fazendo esse grande trabalho com 20 pessoas aqui em Botucatu. Agora, realmente essa pergunta que você está fazendo é uma boa pergunta. Nossa, que bandeira maravilhosa. E Márcio, você vai lembrar, pergunta. Você tem uma memória, como chama aquela doutora, mãe atípica que esteve dando entrevista para nós aqui? Bom, enfim, ela trouxe um número, e a gente tá falando em mãe atípica, que me deixou assustado. Ana Paula Farraldo. Ela falou que doutora Ana Paula Ferraldo. 70% dos maridos abandonam o casamento quando tem um filho que tenha alguma necessidade especial. Isso me deixou muito assustado. É por isso que acho que a gente fala em mãe atípica, porque 70% dos homens corre da raia, cara. Não tem o pai atípico? Isso é assustador. Pouquíssimo, André. Assustador. Pouquíssimo, Lori. Você tem na audiência. A gente fala em mãe atípica. Já alguém falou que pai atípico? Não, porque 70%, meu irmão, corre na audiência da raia. Tinha um. Eu até elogiei ele, porque assim, corajoso. Não, ainda temos, claro. Temos, claro. Não, mas assim, de uma câmara 70%, Godinho? Tinha um, o resto era mulher, era mãe e avó e irmã. E só para completar essa questão do pós, né, da questão dos autistas adultos, a gente tem que pontuar uma situação muito importante, que existem graus de autismo. Sim. O Lero está falando que alguns poderão trabalhar, ok, poderão trabalhar. Os de grau 1, tem o hiperfoco, realmente. Mas e o de grau 3? É o grau suporte. O grau suporte 1, o grau suporte 2 e o grau suporte 3. O grau suporte 3, ele precisa de alguém o tempo inteiro do lado dele. O tempo inteiro. E dificilmente, infelizmente essa é uma realidade, o autista de suporte grau 3 vai conseguir trabalhar. Então é algo que a gente precisa começar a pensar em um acolhimento para essas pessoas no futuro. Por isso que o trabalho da PAI é um trabalho sensacional, né? Para quem não conhece, vai visitar a PAI, seja um voluntário ou seja um colaborador da PAI, né? Você tem eles têm ali, eles recebem 400 pessoas, né? Que não é mais crianças, né? E a PAI foi criada para síndrome de Down. Hoje você chega lá, a menor parte é síndrome de Down, a maior parte é autismo, né? Você, uma pessoa que me chamou muito a atenção lá, tinha uma pessoa sendo atendida para 2 profissionais numa sala. É isso que o André está falando, que o grau suporte 3, né? Que ela tinha que aprender a escovar o dente e fazer o mínimo, né, o básico, né? Para viver, né? E aí quando você pega essas famílias, né,
que são famílias que o Emilinho, lembra do Emilinho? Nossa. Né? O Emilinho, que todo mundo lembra faleceu dele, com muito carinho. Com 67 anos, porque teve toda uma estrutura. Verdade. Ele viveu 67 anos de idade. Então, é uma coisa assim que você tem casos e casos, né? Mas o autismo é uma novidade, né? É recente, mas a gente já vê o problema e vê o futuro. O que acontecia antes? Antes não tinha aparecido, é que a gente não conhecia. Faltava informação, faltava diagnóstico, porque, Márcio, na nossa época a gente quase não conhecia ninguém que era autista. O diagnóstico é difícil. A doutora Ana Paula esteve aqui nessa bancada umas 2 vezes. Para você detectar o espectro autista, é muito difícil. Existem pessoas da nossa idade, inclusive, vai assim mesmo, que podem ter o espectro autista e não sabe, que é difícil o diagnóstico. Então isso é muito complicado. E antigamente, na nossa época, o Lelo lembrou do Emilinho e outras tantas pessoas que a gente via andando pelas ruas da cidade e você denominava de uma outra forma errônea. Algumas pessoas tinham medo, porque a gente não tinha informação. Achava que era louco. A evolução dos tempos fez com que a gente tivesse hoje a informação do que é o espectro autista. Ô Lelo, a gente vai fazer um intervalo, tomar uma água, já nós voltamos. Nós estamos conversando aqui com o vereador Lelo Pagani, no primeiro jornal que vai para o intervalo e volta já. 7h30, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta. Estamos recebendo aqui na bancada o vereador Lelo Pagani. É fácil ser o líder do prefeito na Câmara? Nunca é fácil, né? Nunca é fácil porque toda cobrança vem em cima e as pessoas querem saber você fala pelo prefeito dentro da Câmara Municipal, né? Nesse primeiro, a responsabilidade é grande, mas quando eu fui líder do Pardini também, né? E fui líder do Ielo também, e hoje o Ielo é prefeito, né? Vereador, né? Então é engraçado isso, porque tem coisas que o Ielo fala que eu falava assim, mas na sua época, então a gente lembra quando era na época dele, né? Você pediu a mesma coisa, eu queria que fosse assim também, agora não quer mais. A cobrança é diferente, ele cobra uma coisa que às vezes não deu para fazer no governo dele. E ela é um querido também, achei o Ielo também um grande prefeito, nessa trinca que a gente teve. Elogiei ele aqui o dia que ele teve. Né? O Ielo, o João Cury, Pardini e agora o Fábio. E aí quando você vai defender o Fábio hoje, para mim é uma grande satisfação. Porque o Fábio é um moço inteligente, com muito boa vontade, está correndo atrás, conhece a máquina pública. Nos 8 anos que deu toda a condição para o Pardini fazer uma grande administração, nos 8 anos que ele ficou como secretário de administração e finanças da prefeitura. E então ele tem toda a condição hoje e não tem preguiça. Ele vai atrás de recursos, conseguiu vários recursos novos. Fazendo muito. Eu só acho que para o Fábio falta um Fábio na prefeitura. Né? O Fábio que o Pardini tinha, falta o Fábio atual, né? Porque o Fábio está se desdobrando, está fazendo, está chutando, defendendo, pegando a bola fora do campo e está faltando um Fábio ali para ajudar ele. Mas ele está se esforçando muito realmente. E às vezes até na parte de comunicação, eu acho que tem que divulgar mais as coisas que estão sendo feitas, né? E não é nenhuma crítica a Cíntia faz também um papel excelente lá, mas a rede social hoje, ela trucida a pessoa. Quando ela quer, ela passa por cima, entendeu? E mói. É maldosa. Né? É maldosa, né? E uma informação, uma fake news que é lançada, para você desarticular aquilo, para você falar que não é aquilo, é muito complicado, né? Porque fica aquela coisa no ar e não é verdade, né? Eu falo aqui com todas as letras. O Fábio e a equipe dele tá fazendo um trabalho maravilhoso. Na parte de educação, o Gilberto Mariotto, na parte de esporte, a Clarita está revolucionando, está mudando muito a visão que a gente tem. A gente é bicampeão regional dos jogos regionais, né? Então é uma coisa muito difícil, né? A Bolsa Atleta, por exemplo, que foi uma criação do Fábio, né? Quando ele estava no governo, ele nos chamou, a gente criou isso junto, Câmara Municipal e Fábio na época, porque ele deu a condição da gente criar essa Bolsa Atleta. Isso mudou o esporte em Botucatu. Hoje nós temos Bolsa Atleta local, estadual e nacional e internacional. Então os atletas eles foram obtendo índices, né? Tudo isso é baseado, né? As pessoas vêm perguntar, mas por que Botucatu teve esse diferencial? Ganhou de São Carlos, ganhou de Piracicaba, ganhou de Bauru. Pô, são cidades grandes, né? Como é que conseguiu isso? É o Bolsa Atleta e a organização dos atletas aqui em Botucatu. Tem muito para melhorar? Tem, mas melhorou já bastante. Né? Acho que a gente está no caminho certo.
Léo, eu vou aproveitar a sua presença aqui e tocar num assunto polêmico, às vezes é difícil de falar, né? Mas quantos mandatos o Léo já teve? Eu estou no 5º. 5º mandato. Eu já viu transformações da Câmara e sempre quando muda a Câmara, a população, ou seja, a Câmara é alvo de críticas, de que os vereadores não fazem nada, de que vereador só dá nome de rua, que vereador que a Câmara é subserviente ao prefeito todas as vezes. Não é um fato exclusivo dessa legislação, dessa legislatura, mas é sempre alvo de críticas. Agora é o espaço do outro lado, do vereador vir aqui e explicar. Realmente a Câmara não faz nada? Como é que vocês recebem essas críticas, né? Porque é algo que ecoa na população. A gente conversa entre nós lá na Câmara, como mudar isso? Porque a gente não entende, nós criamos a TV Câmara para levar o que acontece dentro da Câmara para dentro da casa da pessoa. E a audiência da TV Câmara é uma audiência muito, muito grande. Pequena ainda, deveria ser maior. Deveria ser maior, mas assim... a população tem que acompanhar, Tem que acompanhar. A gente vota o orçamento do município lá, né? Não tem como a pessoa não acompanhar isso, né? É o orçamento, fala assim, mas tá faltando, precisa do recap na minha rua. O recap passa pela discussão que a gente faz dentro da Câmara, e a gente faz essa discussão. Os 11 vereadores que estão lá, eles estão imbuídos nessa vontade, né? Mas eu realmente não sei, e a rede social, ela piorou muito isso, André, porque você... uma fake news, o vereador só sabe dar nome de rua. Isso não é verdade, né? Vocês que acompanham, vocês sabem o trabalho que a gente tem lá, com todas as comissões internas, todas as discussões que a gente faz, as audiências públicas que a gente leva em todo o ano, né, da legislatura. Mas quando você quer discutir isso, você quer falar assim, mas por que a Câmara tem essa nome de rua? Né? A pessoa fala, mas o vereador só dá nome de rua. E a gente tem que dar o nome de rua. Por quê? Eu até brinco, falo assim, que rua que você mora? Eu moro na rua General Teles, número tal. Falei, não é bacana você, se precisar, o SAMU chegar na sua casa? Você tem isso aí, é identidade, é sua identidade. Um nome de rua, uma rua que não tem nome, como é que a pessoa vai chegar uma farmácia lá, vai chegar um atendimento para você? Rua sem nome. Né? Não tem como. Tem que ter um nome. Pode ter um número, rua número tal, mas tem que identificar. E isso tem que ser lei. E a gente tem que votar na Câmara. E aí criou-se em algum momento essa coisa, o vereador só dá nome. Não é isso, não é verdade. É interessante o que você está falando, desculpa até te interromper. Porque assim, as pessoas falam que vereador só dá nome de rua tal, né? Mas e as outras reivindicações? De repente, aquele mesmo que critica, vereador só dá nome de rua. O munícipe, ele reivindica alguma coisa pro vereador? Quem votou no Lelo Pagani, quantos votos você teve na última eleição? 1.498. Desses 1.498, tem alguém que votou em você que fala, vereador, você prometeu ou você falou que ia lutar por isso? O que é importante é cobrar. Cobram, não é? Cobrar. Muito. Essa cobrança existe? Existe, mas assim, é interessante porque eu me cobro. Em primeiro momento eu me cobro, né? Então tudo que eu prometi na campanha, a promessa é o quê? Não é? Ninguém promete nada. Eu sou da área da saúde. Ninguém dá mais do que eu prometo. Tem um ditado aqui, né? Não, eu sou da área da saúde. Faz 38 anos que eu trabalho na Faculdade de Medicina, no Hospital das Clínicas. Então, eu faço esse casamento da Unesp com a Câmara Municipal, com a Prefeitura. Inclusive, agora eu participei semana passada da inauguração de um local dentro da Unipex que vai revolucionar a parte de cirurgias, né? As cirurgias vão ser por robô, né? Não agora, nesse primeiro momento, mas por um trabalho do professor Amaro, junto com os diretores da Faculdade de Medicina, o Dr. Pedro, o Dr. Carlos Fortaleza, e mais alguns docentes, eles compraram uma impressora 3D, né? Em que essa impressora, ela vai imprimir, por exemplo, a pessoa tem um problema no fígado, ela vai imprimir o fígado da pessoa. Daquela pessoa, com aquele problema que ela tem. Para ele treinar antes, fora? Vai treinar antes, fora. Legal. Então já vai fazer a cirurgia antes, naquele órgão, né? Para depois, quando chegar, ele já sabe o que ele vai encontrar. Aí, mas quem vai chegar? É ele ou é o robô que já vai operar? Em primeiro momento, é o docente. É coincidência, doutor Amaro, acabei de conversar com ele, é um querido. Não, o Amaro é fantástico. Ele teve uma ideia, ele sempre quis ter isso.
E a segunda parte, a gente tentar trazer o robô. E nós vamos conseguir, né? Tentar trazer um robô. Se não for, e aí eu vou dar desculpa, Fábio, vou dar um spoiler aqui. Talvez a prefeitura, junto com a Faculdade de Medicina, ela consiga trazer um robô para que a gente possa também utilizar no hospital do bairro. Aí, tipo, vai operar, sei lá, uma próstata, um fígado, um rim, aí você imprime, porque nenhum órgão é exatamente igual ao outro, às vezes por causa da dimensão, posicionamento, alguma coisa diferente. Aí você vai imprimir aquilo, Isso. o robô ou o profissional vai fazer antes ali, poxa, é fantástico. Num primeiro momento é o profissional humano e depois é o robô, né? Isso já é acoplado no programa do robô. Então ele sabe o que ele tem que operar, onde ele tem que operar, o que ele tem que fazer. E ele vai exatamente ali e vai fazer a operação, na cirurgia. É um assunto pra gente trazer aqui pro jornal. Muito legal. O doutor Amaro é um cara isso, né? fantástico. Mas aí no contexto de que o vereador trabalha. Isso. Vamos perder o foco. Não vamos perder o foco. E aí, essa coisa da gente discutir, então eu estava representando a Câmara, né, dentro da Faculdade de Medicina, na Unipex, que é um setor da Faculdade de Medicina, e conversando com o Fábio, como é que a gente pode melhorar isso dentro da saúde do município. Então, no meu caso, né, eu tenho essa especificidade que é ser um vereador dentro da Unesp, né? Então a gente consegue trazer e conversar sobre isso. Você fez o quê? Você faz uma ligação? Faz uma ligação, faz uma relação como política é que a gente pode utilizar isso para a população de Botucatu na área da saúde, né? Hoje nós temos um hospital municipal, né? Então a gente pode fazer isso, tá? O vereador ele pode, isso foi discutido inclusive no dia, né? Eu e o Fábio a gente falou, será que a emenda impositiva do vereador ele pode ser utilizado para isso? Pode. Então, eu acho que vai ser uma boa conversa, um bom caminho a gente fazer isso. Essa cobrança do vereador, e aí eu me cobro muito, porque o meu celular, ele liga, as pessoas ligam bastante por falta d'água, mas não tanto por falta d'água. Qual que é o número do celular do vereador? Nós vamos colocar aqui no ar, tá? 991 135544. A Cristina sempre fala assim, você é louco de passar seu celular? Eu falei, não. E meu celular... as pessoas ligam porque, quinto mandato e eu nunca troquei o número, né? Então as pessoas ele fica sabem. ligado. Fica totalmente ligado. Totalmente ligado. As pessoas têm bom senso, viu? Tem bom senso. Elas, às vezes, quando liga de madrugada, é porque é um caso que merece, né? Então eu atendo de boa, já dou encaminhamento mesmo de madrugada. Normalmente é atendimento para mãe, pai, tio, avô, filho. Ô Lelo, eu tenho certeza que seria a próxima pergunta do André. Emenda impositiva. Não era essa. Tem uma outra ainda antes dessa. Mais cabeluda. Não era em cabeludo. Eu só quero ampliar um pouco esse tema, até para a população entender o trabalho do vereador. Sim. E conseguir entender por que tem tanta crítica, até porque os vereadores possam melhorar. Você dando a resposta, e eu lembrando, inclusive, de outros mandatos que você teve, falando do Lelo, claro, mas generalizando a todos os vereadores, não sei se vocês concordam comigo, mas não falta um pouco de protagonismo dos entes da Câmara, dos vereadores? Porque a gente já teve várias discussões em que vereadores eram protagonistas, né? Não só de discussões da própria cidade, mas cobranças. Aí você pode me dizer, mas a gente chegou num patamar da cidade que está tudo tranquilo. Ainda não está tudo tranquilo, já melhoramos muito, né? Mas precisa melhorar. Vou dar alguns exemplos aqui. O trânsito, que nós aqui na rádio recebemos todo dia. Rodovias do Tietê, que é cobrança toda semana e a empresa não nos responde. Não falta um protagonismo dos vereadores de bandeiras? Por exemplo, o vereador Lelo vai pegar a bandeira contra a rodovia do Tietê, ele vai estar lá toda semana, vou fazer requerimento, vou para lá, vou junto. A gente não vê mais isso, não sei se eu estou errado. E agora é o momento Falta da gente... um Progresso Garcia? Lembra do Progresso Não, Garcia? mas viu, é fácil levantar uma bandeira e falar, sou contra tudo. Tem um vereador que é assim. Não é ser contra. Não é ser contra, Mas não é buscar a solução. Não, esse é o vereador, né? Você levantar a bandeira e ir atrás da solução, né? Tudo isso que você está falando, a gente faz. A gente tem comissão para rodovias do Tietê, né? O Thiago Padovan e o Wellington Japa, junto comigo, nós três, a gente tem uma comissão que a gente lida exclusivamente com a rodovias do Tietê. Que nem a Clarita teve ontem aqui do esporte, quer dizer, solucionar alguns problemas que nós vimos lá, que falta pouca coisa para ficar legal lá, não, Márcio? E aí eu fico me perguntando, se o André Godinho não sabe o que a gente está fazendo, como é que chega essa informação que a gente está fazendo na Câmara? Assessoria de comunicação está faltando? Aqui, você que é um profissional da comunicação, né? E não é nenhuma crítica a você, é uma crítica a nós, né? Como é que eu me pergunto? A gente não pode falar o que a gente não sabe. Como é que chega essa informação aqui,
Como é que chega? Não está chegando. Não está Eu chegando. acho que, inclusive, antigamente, os vereadores participavam mais da imprensa também. Acho que com o advento da rede social, algumas pessoas, não estou falando de você, não, tá? Mas algumas pessoas imaginam, eu tenho rede social, eu não preciso mais da rádio, eu não preciso mais de jornal, eu não preciso... É um ledo engano, porque a rede social ela cria uma bolha no seu entorno, mas a imprensa é o local onde as discussões acontecem. Eu acho que essa falta não vejo mais vereadores. A gente teve, desde que eu entrei aqui, o Cula, acho que veio, o Lelo, o Ielo, quando eu não estava aqui. Acho que os 3 só. Então, assim, a gente precisa mais também da presença. Nós trouxemos todos os vereadores no início do ano passado. Assim, no início a imprensa ouve, os vereadores vão lá e falam, mas também depois não tem essa procura. Acho que falta essa relação. Eu acho que fica o compromisso aqui da gente vir mais, né? É claro que a gente tem que ter o convite, não vou invadir a rádio. Não podemos fazer o dia do vereador. Aí porque tem quase todos, tá? Vocês não saberiam essa discussão das mães atípicas se eu não viesse aqui. Do jeito que tá, o que nós vamos fazer, o que a gente pretende fazer, como é que tá a situação, né? Do Senac, o que eles estão fazendo. Tem vários assuntos que são discutidos exaustivamente na Câmara. E os 11 vereadores, gente, olha, cada um do seu jeito, leva o problema, a gente transforma a demanda que a gente recebe em requerimento. Esse requerimento, às vezes as pessoas falam assim, mas não é votado o projeto hoje. Cara, não é só projeto que acontece na Câmara. E o projeto demora para acontecer. Um projeto, você tem a ideia, você constrói a legislação, depois você passa nas comissões permanentes da casa, para depois ir para o plenário votar. Isso demora um tempo. Demora, no mínimo... rito. Tem um rito. Um mês e meio, dependendo do projeto. Até ser construída. E a construção também demora, dependendo da legislação. E aí então não é todo dia que você tem um projeto que você vai votar na Câmara Municipal. Você acompanha o Bauru, você sabe como é que funciona isso. Agora, requerimento entra, o vereador pode ter até 5 matérias por semana, e a gente pega as demandas que vêm da população e transforma. Eu sempre falo isso. Vocês estão vendo essa matéria? Essa matéria, quando a pessoa me autoriza, foi o senhor fulano, a dona não sei o quê. Mas aí, nesse sentido do requerimento, é um assunto interessante para a gente também explicar para a população. Depois eu gostaria de saber se 11 é suficiente, hein? Tem essa pergunta. Mas a questão do requerimento, pela falta de protagonismo, que às vezes é muito visualizada pela população, será que os requerimentos também não caíram nessa falta de protagonismo? Qual é o índice de aprovação? É 100%, mas de efetividade do requerimento. Por exemplo, o Lelo manda um requerimento para o Lorival Panhoz cortar a barba dele. Ele vai receber ali. Obrigado. Não vou cortar nada. Tô simplificando aqui, mas isso acontece dentro da prefeitura. O secretário recebe o requerimento do Lelo, olha lá, só mais um. Responde. Às vezes a resposta é modelo. Já está padronizado. Isso não prejudica o trabalho do vereador? Prejudica sim. A gente acompanha e tem vereador que, né, fala assim, bom, fiz minha parte, mandei o requerimento. E tem vereador que pega e vai em cima do secretário e fala assim, poxa, já é o 3º requerimento que eu faço. Mas isso aí não vai acontecer, né? Então você tem essa cobrança, tem que ter essa cobrança, né? O vereador, ele não pode ficar acomodado, né? Eu não vejo o vereador acomodado, né? E mesmo porque você falou dos 11, né? 11, nós estamos com 152 mil habitantes na cidade. 11 vereadores é um assunto polêmico do aumento do número de vereadores. Daqui a pouco a gente fala disso. Vou te interromper de novo, porque nós temos que fazer um último intervalo e já nós voltamos com a parte final. 7h50, estamos no momento final do primeiro jornal. Eu pediria ao companheiro André Godinho que refizesse a pergunta. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, já polemizei muito, não vou fazer mais nada. Agora foi você que foi a pergunta. Não, eu acho interessante que o vereador responda, inclusive, que eu acabei interrompendo, né? Que seria interessante para o ouvinte poder saber. Que a gente tem ainda uma outra pergunta, nós temos ainda 7 minutos de programa, nós temos ainda uma outra pergunta com relação ao aumento do número de vereadores aqui em Botucatu. Eu entrei, o meu 5º mandato, é o 5º mandato com 11 vereadores. Tá. Antes, eu entrei em 2005, né? Começou 2005. De 2000 a 2004, já era uma Câmara de 17. Né? Então eu comecei com 11, então eu sempre trabalhei com uma Câmara de 11 vereadores. E na época, passaram 2 mandatos ali, no 2º mandato as pessoas, acho que o Lourenção era o presidente, teve uma vontade de aumentar, né? E eu fiz essa estatística dentro da Câmara. Na estatística com 17, o que o vereador produzia, e a estatística com 11. E a Câmara com 11 produzia mais que a Câmara com 17. Né? E aí... Legal. A gente não tinha como
aumentar. Justificar isso. E não tem como o vereador se esconder. Né? Uma Câmara com 11, o vereador trabalha, ele aparece, o vereador não trabalha, ele não aparece. Né? Então você tem o vereador ele pode ser protagonista, ele deve ser protagonista, como o André falou, com 11. O 11 ele é muito mais fácil dele ser protagonista, ainda mais com uma TV Câmara na mão. Mas fica mais fácil eleger com 17. Cai o número de votos, né? Aí, hoje, para você ser eleito com 11, você tem que ter pelo menos hoje 1.200 votos. Você não E não custa mais caro para prefeito, para nós, né? Porque por que custa? Não é um percentual que tem que receber e o percentual não muda. Mas a Câmara devolve o dinheiro que não é utilizado. Aí vai o desenvolvimento. Passe de 11 para 17, que na verdade eu não sou contra nem a favor. Estou dizendo aqui o que é. Acho que até poderia aumentar para 17. A cidade está evoluindo, mas nós temos que ter vereadores protagonistas. Exato. É para falar, não estamos dando conta. Por enquanto não está assim. Mas se você aumentar, por exemplo, nós vamos falar agora das emendas impositivas. Quanto é por vereador? 1 milhão. Não, 759 mil. 759 mil reais por vereador. Mas aí vai dividir, vai ter menos para cada vereador? Não. Ou vai ter a mesma verba? Não, aí fica caro. Não, se aumentar o número de vereadores? Vezes não, 750. Não. Aí você diminui, porque você tem uma... hoje, qual que é o dinheiro da Câmara? 6% do orçamento do município. Que é bastante. 6%. Quanto que a Câmara de Botucatu usa? 1,2%. E os outros 5%? Não. Devolve. Não pede. Nem chega na Câmara. Né? Isso fica no tesouro do município. A Câmara tem direito a 6%. A Câmara de Botucatu é uma das câmaras mais enxutas do Brasil. Né? Do estado de São Paulo, do Brasil. Né? Organizada, com um quadro de funcionários muito enxuto. Né? Eu acho até que deveria ser um pouco maior, porque o atendimento é para a população. Né? Eu acho que tem que ser um pouquinho maior. Mas enfim, aí é uma questão de foro íntimo aqui que eu gosto sempre de falar. Porque a Câmara Municipal, ela é bastante econômica, 1,18, para ser mais preciso. Quando você tem... Convenhamos também, 6 é muita grana, né, pra Câmara, né? 6% do orçamento da cidade? Mas isso é uma legislação eu sei, federal. Mas é muito dinheiro. Mas a gente poderia... Tem secretaria que não tem esse valor. Sim. Então, eu acho que se a gente for ver, o esporte não recebe 6%. Não, por isso que eu acho que a Câmara Municipal de Botucatu, ela é muito responsável, responsável. O André, eu fui para Piracicaba um dia, a gente estava montando a TV Câmara, e a gente foi visitar algumas TVs, Bauru, Jaú, Piracicaba, Sorocaba. A gente foi visitar algumas câmaras que tinham já TV Câmara. E Piracicaba estava montando um anexo. Eles tinham acabado de contratar 300 pessoas. 300 em Piracicaba. E a Câmara de Bauru tem 6 funcionários. E eles não tinham onde colocar essas pessoas. Então eles estavam construindo um anexo ao lado da Câmara para colocar essas pessoas. As pessoas ficavam no corredor, não tinha onde sentar, não tinha mesa, não tinha nada. Né? Então, quer dizer, é um absurdo. Claro. Né? É um absurdo. Então, não dá para ver isso como a Botucatu, né? Eu acho que dá pra gente conseguir mais coisas gastando melhor o dinheiro. E a Câmara de Botucatu, ela gasta bem o dinheiro, né? 1,18, você tem uma emenda impositiva que você não é para qualquer pessoa, né? Qualquer entidade que a gente destina tem que ser utilidade pública, metade disso, no mínimo, tem que ser saúde, né? Por isso que eu tô falando do robô aqui, que a gente pode ajudar na compra de um robô para o Hospital do Bairro. Seria maravilhoso, né? Vamos ver como é que vai andar isso, né? Bom, vereador Lelo Pagani, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, vamos trazer mais vereadores, né? Para a gente falar a respeito de todos os assuntos, né? E que o ouvinte também participe. Não vou pedir para você repetir o seu telefone, mas eu posso repetir. Que o munícipe 991 13 5544. E tem o meu site também, é lelopagani@uol.com. Pessoal, liga no telefone, liga que ele atende. Liga que ele atende. Não, Lelo Pagani, mas é mais fácil. Qual que é o número do vereador Lelo Pagani? É lelopagani.com.br. Você entrou lá, já vem o símbolo do WhatsApp, você clicou, você já fala comigo. Né? Então é facinho. Muito obrigado, sucesso, viu? Obrigado pela oportunidade, estou sempre às ordens. Né? Eu acho que esse tipo de conversa com o vereador é importante. Né? Talvez vocês criem um programa, conversa com o vereador. E tragam sempre um vereador aqui pra gente mostrar o que a gente está fazendo na Câmara, que não é pouca coisa, é bastante. Eu acho que é interessante a gente desmistificar o que o vereador faz e que faz bastante, as discussões que a gente está levando, né, os projetos que a gente está trazendo para a Câmara.
né? A Câmara é o reflexo da população, da sociedade, podem ter certeza disso. Acompanhem a TV Câmara e vocês, muito obrigado, porque assim, uma crítica construtiva, né? As rádios não estão nos chamando, né? Isso, eu conversando com os vereadores, a gente comenta isso. Nas câmaras, as rádios não estão nos chamando. Então, o prever, vocês estão diferentes, né, das outras rádios, né? Então, mas temos que chamar mais. Eu acho que tem para a gente ter certeza. Poder ter esse tipo de conversa aqui e até para a população também nos chamar para demandas do seu bairro. Muito obrigado, vereador. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.